O que é a gripe? Você pega a gripe pelo frio ou por contaminação? Vacina SUS e vacina privada. Tem diferença? Faz efeito? Não faz efeito? E a gente vai falar a diferença de pneumonia e bronquiolite. Sabe quem está comigo no podcast número 3 do Cidinho? Diretamente das instalações maravilhosas da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Recebo o doutor Adriano Rigg. Que satisfação, doutor. Que alegria te Satisfação é minha receber. poder ajudar a divulgar informações boas. O senhor está preparado, doutor? Sim, A gente tem inúmeras perguntas, foram mais de 100 perguntas, algumas repetidas, mas enfim, a gente filtrou as principais e vamos tirar muitas curiosidades. Inclusive, alguns vão comentar aqui nesse próximo vídeo. Quero agradecer ao senhor pela presença, dizer que a gente conhece o doutor e admira muito. É quem cuida da nossa filha, da Manu. Fiz o convite ao doutor e olha, me surpreendeu, ele aceitou e veio aqui. E vai ser muito importante esse nosso bate-papo. Tintim aqui, doutor. Tintim. Agradecer ao Ponto do Café. Tá gostoso o café, doutor? tá bom, tá Hum. ótimo. Eu esqueci de perguntar para o senhor se o senhor toma doce, veio pronto. Ponto do Café que gentilmente mandou uma porção de salgados aqui pra gente, um cafezinho gostoso. Doutor, fique à vontade aí, tá? Me conte uma coisa, doutor. Adriano Rigger, de que cidade que o senhor vem? Há quantos anos o senhor é médico? Eu sou de 3 de Maio, Rio Grande do Sul, no Hum. Noroeste. A minha formação toda é em Santa Maria, na Universidade Federal. Tanto a faculdade quanto a residência em pneumologia, mas agora já fazem 21 anos que eu estou morando aqui em Nossa, Joaçaba. que legal. Doutor, só para o pessoal compreender com quem que a gente está batendo um papo hoje, quem entende realmente do assunto que a gente vai tratar. Ele é pneumologista e, além disso, é um dos responsáveis pelo atendimento na UTI. Então, inclusive, quero agradecer e pedir uma salva de palmas aqui, pessoal. Claudia e Gigi, ajuda aí. Porque o doutor virou a madrugada na UTI e veio gentilmente nesse sábado gravar comigo aqui. Obrigado, doutor. E de imediato eu quero te falar sobre a doença mais famosa do momento, né? Não sei se eu trato como doença, como vírus, o senhor vai tirando as minhas dúvidas também. A questão da gripe, né? Aumentou o frio, aumentam os casos de gripe, resfriado, enfim. Doutor, a gripe, a gente adquire ela pela questão do frio ou é pela contaminação? Não, a gripe é por contaminação, porque é um vírus. Aí a Uhum. gente tem que entrar primeiro na questão do que é gripe. Isso, eu ia Bom, perguntar, o que que é a gripe? gripe, se eu pegar popularmente, se eu tô com o nariz escorrendo, dor de garganta, calafrio, secreção, eu digo que eu tô gripado. Só que isso é um uso errado do termo. Na Uhum. verdade, se eu pego um livro de medicina, está escrito que gripe é a doença específica pelo vírus influenza. Uhum. Tanto que a vacina para gripe é a vacina específica para o vírus influenza. Uhum. Gripe é uma virose das mais fortes que tem. Olha só. Gripe, normalmente a pessoa faz temperatura alta, faz 38, 39, 40 de febre por 3, 4, 5 dias inteiros. Uhum. Isso geralmente é gripe. Qualquer Uhum. coisa que eu não faça febre baixa ou por poucos dias, isso provavelmente não é gripe. Uhum. Tá? A grande vantagem da gripe é que nós temos vacina para ela, que tem um efeito muito bom, e nós temos um antiviral, é uma das poucas viroses que a gente tem um antiviral, que é o Tamiflu, Perfeito. que é o oseltamivir, que a Uhum. gente consegue cortar o ciclo da doença. Uhum. Ah, Normalmente o que as pessoas dizem que estão gripadas, na verdade elas estão ou com alguma outra virose que é mais fraca do que o vírus da gripe, ou com crise de rinite, ou com crise de sinusite, ou algum vírus de faringite ou laringite. Geralmente acaba caindo nisso. Isso, na verdade, a questão da definição de gripe leva a uma outra confusão. Tem muita gente que diz que fez a vacina. Eu ia perguntar. É, isso é muito comum as pessoas falarem: eu fiz a vacina e eu fiquei gripado. Mesma coisa. A primeira coisa que eu peço é: teve febre alta? Não, nem fiz febre, então não era gripe. Olha, Tá? isso é muito curioso. Então, quando é gripe, ele faz a febre. Febre alta. Febre Febre alta. alta. Se não deu febre, não é gripe. Não. A outra coisa importante da gripe é
ela tem o antiviral que funciona bem para ela, corta o Uhum. ciclo da doença. Qual o porém? O ideal é que ele seja iniciado dentro das primeiras 48 horas dos sintomas. Aí Uhum. ele funciona bem. É uma das poucas viroses que isso acontece. Então, quando eu faço uma febre alta, o ideal é eu tentar descobrir do que é, e se for gripe, vírus influenza, a gripe suína, que é o vírus da agora estão surgindo outras gripes, outras cepas. Se eu começo o medicamento, eu consigo cortar o ciclo, desde que eu comece no início. Uhum. Eu ia perguntar, inclusive tem várias perguntas, a gente abriu uma caixinha de perguntas aí durante essa semana, quando eu falei, foi impressionante o número de dúvidas que surgiram. Daqui a pouquinho o doutor vai falar de vacina, especificamente, né, doutor? Inclusive, eu pensei em fazer uma sacanagem pro senhor, mas aí a Rúbia falou, acho que não, pega leve. Eu pensei em trazer aqui uma baciada de bergamota, não sei se o senhor gosta, bergamota e Gosto. laranja. É verdade que essas frutas, através da vitamina C, elas previnem? Tem uma outra maneira, além de vacina, essas vitaminas, que pode evitar a gripe ou reduzir os sintomas? A vitamina C, ela serve para o nosso contexto geral de imunidade. Mas a Uhum, quantia de vitamina C que eu preciso é muito pouco, é em torno de 25 a 50 miligramas por dia. uhum. A maioria, isso eu consigo geralmente tendo uma alimentação diversificada. A maioria dos suplementos de vitamina C são 500 miligramas, 1 grama, 1000 miligramas de Aquelas que a gente vitamina coloca C. no copo lá, né? Isso. E isso pode levar a um problema. Por quê? Ah, o, dos 1000 miligramas da vitamina C, eu vou aproveitar 25, 50. Uhum. Só que os outros 900 e poucos, eles vão para a urina. Só. E o excesso de vitamina C é uma das coisas que ajuda a formar pedra nos rins. Hum, Então, o meu foco não pode ser a suplementação de vitamina C é para situações específicas, para quem perfeito. tem alguma deficiência, para pessoas que vivam em locais onde não tem acesso ao alimento com vitamina C. Uhum. Tá? Mas o meu foco tem que ser ter uma alimentação diversificada. Tendo uma alimentação diversificada, eu já recebo a quantia de vitamina C suficiente. Mas Uhum. isso serve para um contexto de imunidade que é um equilíbrio. Imunidade, o meu melhor ponto de imunidade é, digamos que, com exceção de situações diabéticos, insuficiência renal, problemas cardíacos sérios, problemas pulmonares sérios, quem tem câncer, quem faz quimioterapia, quem fez cirurgia recentemente, quem é transplantado, quem toma corticoide em doses altas, quem tem reumatismos, essas pessoas especificamente têm uma diminuição da imunidade. Uhum. Tirando essas pessoas, quem vai ter o conceito de imunidade é um equilíbrio Perfeito. entre eu ter uma alimentação boa, entre eu estar bem dormido, entre não ter excesso de estresse, entre fazer exercício, não fumar, não beber. Então, esse ponto de equilíbrio é o que me traz a minha melhor imunidade possível. Quando eu estou com uma virose, me encher de vitamina C não vai mudar nada. Às vezes dá a impressão que funciona. Por quê? A maioria dessas viroses são autolimitadas, duram poucos dias e melhoram. E Uhum. aí a pessoa toma um monte de vitamina C, e tinha uma época que tinha a moda da vacina a injeção de vitamina C, que era dolorida pra caramba. E as pessoas tomavam aquela injeção e melhoravam, Pronto. só que elas não melhoravam por causa da injeção. Já vira todo mundo médico. Melhoravam porque iam melhorar independente de fazer ou não alguma Era o coisa. ciclo já. Completou o ciclo, simples. Perfeito. Tá? Por isso que essas viroses elas causam muita confusão e Uhum. levam muita confusão de criar remédios populares que possam funcionar. Ou eu já fiz a dieta do limão, aquela que tu. Porque a gente depende muito da voz, né? Então, Hum, tomava limão em jejum e acabou atacando o estômago, né? O limão também sim, é outro. pode. Para algumas pessoas existe uma teoria que ajudaria. Se eu coloco um ácido no estômago, ele produz menos ácido e ficaria Sim. menos irritado, mas o excesso de acidez também pode fazer mal. Fica a mesma situação. Se é para ter o ciclo, vai ter o ciclo. Exatamente.
Que legal. Doutor, vamos lá. Vamos abrir a nossa caixa de perguntas. Gigi, coloca aí a primeira pergunta. O senhor está preparado? Sim. O senhor promete falar para mim da vacina? Nós temos a primeira pergunta. Pode colocar no ar lá, Gigi, pra gente? Por que no frio a gente fica com mais problema respiratório? Tipo renite, sinusite? Aí eu vou deixar para o senhor agora. Sim. Bom, ah, aí a gente pode dividir em dois grupos. Um, as doenças alérgicas, outro, as doenças virais. Em relação às doenças virais, a maioria das viroses, o vírus sobrevive mais tempo no ar ou em superfícies em ambientes frios. Então, por exemplo, hoje está 10, 12 graus. Provavelmente, se alguém tivesse tossindo aqui, espalhando o vírus da gripe, esse vírus da gripe ficaria pelo menos 6 horas vivo no ambiente, podendo infectar outras pessoas. Se a temperatura tivesse acima de 20 graus, ele não dura 2 horas nesse ambiente. A outra questão é, no frio, a gente fica mais fechado, a gente abre menos janelas. Sim. Então, no frio, o vírus fica mais concentrado porque os ambientes estão fechados. Em ambientes abertos, o ar vai circulando e vai lavando, a concentração do vírus é menor. Então, a maioria das viroses acontece a partir do começo do frio até o final da floração, que é quando começa a esquentar de novo. A outra questão é a questão das doenças alérgicas. As doenças alérgicas dependem do ambiente onde a pessoa vive. Então, em outras regiões, aqui um dos nossos problemas é o excesso de umidade. Sim. A umidade do ar ideal para nossa respiração é em torno de 60%. Normalmente, se eu vejo a previsão do tempo, ela é 80, 90. Por isso a gente tem tanto problema com mofo aqui. Em outros ambientes, em outras regiões, metade do Paraná para cima, são regiões que o ar fica muito seco, que a umidade chega a cair a 20, 10%. E aí elas acabam tendo crises de alergia por outros motivos. Na nossa região, o verão é um ambiente um pouco melhor para as doenças, para as alergias respiratórias. Eu ia perguntar para o senhor, o que provoca essa alergia? O que provoca no nosso corpo? O que acaba dando tosse, irritação? Tá? O que acontece no corpo? Tudo que irrita meu nariz, minha garganta, meus brônquios, o meu organismo tem uma resposta normal, que é um mecanismo de defesa que ele tem. Quando eu tenho alguma alergia, esse mecanismo, essa reação inflamatória alérgica, ela é muito maior do que a reação normal do organismo em se defender. A reação normal, normalmente a gente nem percebe ela. Ela é tão discreta que a gente não percebe. Quando é uma doença alérgica, é uma reação que acaba mais atrapalhando do que ajudando. E aí, os fatores causadores mais frequentes de alergia são os que a gente chama de alérgenos. Poeira é muito comum, mofo é muito comum, ácaros, bactérias, as próprias viroses. Toda vez que eu passo por uma virose, isso geralmente desencadeia alguma crise da alergia que a própria pessoa tenha. E como o nosso ambiente é bastante úmido, as estações do ano bem demarcadas, a gente acaba tendo as doenças alérgicas muito mais no inverno do que no verão. Tem exceções. Por exemplo, tem pessoas que são alérgicas especificamente a algum pólen de flor. Ele vai ter os sintomas só na primavera. Seco. Só na época da primavera, e o inverno e o verão é tranquilo. Ou, por exemplo, o azevém é colheita em dezembro, se eu não me engano. A floração é em dezembro. Isso. Tem pessoas que têm crises alérgicas só em dezembro relacionada a isso. E aí, às vezes, a pessoa tem alergia e não sabe que tem alergia, né? Tem alguns exames que podem ser feitos. Existem exames que podem ser feitos. A maioria dos pacientes não precisa de exames específicos, pelo menos não como primeira linha de tratamento. O objetivo inicial não é fazer toda uma bateria de exames alérgicos para todas as pessoas, porque os fatores não costumam mudar muito de um ambiente para outro. A gente sabe os ambientes que a gente precisa cuidar, e aí se começa com medicamentos simples antialérgicos. Se a gente consegue
o controle dos sintomas só com alguns medicamentos simples, não precisa ficar investigando. Uhum. Casos mais complicados precisam investigar, precisam fazer testes alérgicos, às vezes até fazer tratamentos bem específicos. Uhum. Vamos tranquilizar um pouco o doutor? Vamos colocar para o doutor aqui alguns feedbacks que a gente encontrou na internet. Inclusive, recebemos alguns feedbacks. E aí, fui pesquisar a vida do doutor. Olha aí, doutor. Sou praticamente um investigador, né? E aí eu vi que o senhor é uma pessoa feliz, porque o senhor não tem rede social. Não encontrei o Eu sou doutor, um dinossauro digital, é. mas o senhor é feliz. Imagine se o doutor tivesse um Instagram. Ia começar aí as mamães, os papais chamam na madrugada. E aí agora, olhando essa avaliação mais que positiva que o senhor sabia que o senhor tem essa avaliação no Google? O senhor tem avaliação 5 estrelas, sabia desse resultado? Ah, isso me deixa feliz. É. Então vamos lá, passa aí, Gigi. A gente tem alguns comentários aqui que a gente recebeu. A Neiva Schuch é aqui de Luzerna. Inclusive, nesse momento, eu acredito que ela saiu da UTI, né? Mas o senhor cuidou muito bem da filha da Neiva há poucos dias, agora fugiu o nome dela. Mas enfim, ó, ela escreveu aqui num comentário do nosso vídeo. Esse foi o médico que cuidou da minha filha, um grande médico. Ela teve embolia pulmonar, ficou um período lá e elogiou muito o senhor. Eu falei, ó, vou falar pra ele. Graças a Deus ela saiu da UTI. Lá na UTI, eu fui um dos médicos que cuidou dela, não fui só eu. Então, na Sim, é verdade, uma tem equipe, né? toda uma equipe e o trabalho só funciona porque A toda a equipe. equipe é boa. Legal. Vamos lá. Tem mais feedback aí. Vamos aproveitar que a gente tá nos feedback e depois a gente não mistura. Olha aí, o Alex comentou lá na avaliação do Google. Um excelente profissional. Aí é realmente uma consulta médica, não tem pressa para encerrar o atendimento e sempre melhora a qualidade de vida dos pacientes. Pode passar. Tem mais feedback chegando. Doutora Adriana, excelente profissional. Tem uma empatia e conhecimento ímpar. Me senti extremamente bem. Sem contar que 3 dias após o início do tratamento, já me encontro totalmente recuperada. Super indico! E olha só, aqui também um comentário que eu recebi que eu achei muito legal. A Neide comentou: que bom, Cidinho, já conheço o doutor Adriano, o melhor pneumologista. Tem mais algum aí, Gigi? Mais algum feedback? A gente separou alguns porque o nosso tempo ele é curto, né, doutor? E agora, vamos esquecer um pouco dessa parte médica, vamos falar da pessoa do doutor Adriano. Eu sei que o senhor deve ter ralado muito, perdão a palavra, vamos falar de uma forma simples, né? O senhor ralou muito, estudou muito, foram noites em claro, dedicou muito pra caramba pra chegar onde o senhor chegou. Olhando esses feedbacks, o que que passa na cabeça do doutor Adriano? Ah, dá uma sensação de satisfação de saber que o esforço foi bem direcionado e que vale a pena continuar fazendo. E o que acaba acontecendo é assim, a gente não pode usar o verbo no passado, estudou, ralou muito, porque a gente tem que estar sempre se atualizando também. Não para, eu ia falar Não isso. para, é a vida inteira tem que estar sempre se atualizando e relembrando porque a gente esquece coisas. Uhum. Mas ter esses comentários, esses elogios, isso é bom porque significa que Que está valendo legal. a pena. O senhor salva vidas, né? E isso é uma bênção de Deus. Como é que é trabalhar na UTI? O doutor consegue desligar da UTI quando chega em casa? Porque trabalhar na UTI é barra pesada. Quem está na UTI tem um Pois é. atendimento mais que especial. É, Como é que o senhor chega em casa? Consegue desconectar? tem dias que não, tem dias que a gente chega muito cansado, muito estressado, mas isso tanto no consultório quanto na UTI. Mas assim, já são décadas disso. Então, se a gente não consegue separar a vida pessoal do trabalho, a gente não consegue viver. Então, isso é uma das coisas importantes, tem que aprender a separar. A Uhum. única coisa é que eu não posso chegar em casa e falar do meu trabalho. Como foi o meu Ah, dia de imagina trabalho? se você leva pra casa, rapaz. Uma, porque eu acabo contando muita história triste. Fica uma conversa depressiva. Outra, porque tem toda a questão de sigilo e Sim. companhia. Então, na verdade, uma das coisas que acaba acontecendo é isso. Eu não chego em casa e conto como foi o meu dia de trabalho. Mas vamos focar positivo? E como é bom, porque a gente sabe que lá na UTI é uma situação de angústia, mas como é bom poder chegar e dar uma notícia boa também pra família, né? Sim, sim. Eu acredito que A gente deve ser consegue. muito confortante pro trabalho do senhor. Aham, a gente consegue. A gente tem. A gente lida com os dois lados, com as coisas boas e com as coisas ruins Uhum. das pessoas. E é muito bom, assim,
A gente tem perdas, mas a gente tem às vezes que a gente não esperava, mas a gente tem ganhos que também a gente não esperava. É interessante, né? Eu convivi, eu estava conversando com o doutor aqui, a gente se conheceu na época da minha mãe, e agora o doutor, ele cuida da Manu. E as pessoas têm uma ideia de vocês gigante, né? Como um compromisso, né? Mas é muito legal ver a reação das pessoas, como cada pessoa reage. Depende do organismo também, né, doutor? Não é o mesmo, digamos que eu tenha um carro que o motor já não está funcionando muito bem, eu não tenho como dizer qual a quilometragem que ele vai fazer. Uma pessoa é um organismo biológico, então Uhum. ele tem a gente não sabe muitas vezes exatamente qual o grau de resposta que aquele organismo pode dar. Às Uhum. vezes a gente tem limitantes que a gente sabe qual é o limite de cada pessoa. Você surpreende? Na verdade, de tempos em tempos surpreende, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Vocês têm que ser muito realista estando lá. Sim, sim. Muito realista. Legal. Me conte, e como é que é o doutor em casa? O senhor gosta de cozinhar? O senhor tem cara de cozinheiro. Além de eu ser um dinossauro digital, também eu não sou muito de sair de casa. Então, em casa, cozinhar eu gosto, se eu tô muito cansado da preguiça, mas eu sou bem caseiro mesmo. Olha aí, que coisa boa. Vamos de perguntas, Gigi. Coloca pra gente aí. Tem mais perguntas que a nossa caixa de perguntas bombou. Eu fiquei muito feliz com o resultado da nossa enquete aqui. Vamos lá. Essa pergunta é muito curiosa. Águida, gostaria de saber se tem relação entre consumo de leite e problemas pulmonares. Inclusive, foi um dos assuntos da nossa última consulta, né? A Manuela tem intolerância à lactose. E a gente perguntou se tinha alguma coisa, se tinha alguma ligação, talvez do refluxo, enfim. O doutor responde para a gente. Tem relação com o consumo de leite com problemas pulmonares? Geralmente não. Existe uma teoria que não é assim, ainda está em desenvolvimento, de que a lactose aumentaria a secreção dos brônquios, isso Uhum, seria prejudicial. Mas isso ainda é uma teoria, não é uma coisa bem definida. As uhum, principais sociedades de medicina, elas não têm nenhuma recomendação de que a pessoa seja proibida de tomar leite para não produzir secreção. uhum, Tá? E a relação entre o leite e a parte respiratória é mais indireta, digamos, uhum, é, uma criança com intolerância à lactose que tem, por exemplo, refluxo, e o refluxo pode provocar sintomas de vias aéreas superiores ou até uhum. crises de asma. E aí, se ela come algum alimento, come um brigadeiro feito com leite, ela acaba tendo refluxo e o refluxo provocaria crises pulmonares, mas Uhum. diretamente não. Não? A princípio não existe nenhuma recomendação Uhum. de não se tomar leite por doenças Só respiratórias. esclarecer o pessoal que acompanha, a gente está trazendo as perguntas e o doutor vai respondendo, mas sempre lembrando que cada caso é um caso, né, doutor? Sim. Então, por exemplo, quem tem um problema, procura o especialista, procura o médico, né? Que pode ser um caso diferente. Olha essa pergunta que vai vir agora, pode colocar na tela. É muito curiosa essa pergunta. O ronco prejudica os pulmões? Eu acredito que essa pergunta tenha vindo porque as pessoas, para dormir, quem tem problema de ronco, coloca aquele aparelho, né, que vai no nariz. O ronco tem ligação com o pulmão, pode causar problemas? A, uma das áreas que a pneumologia trabalha é a parte de apneia do sono, que são Uhum, paradas respiratórias enquanto eu durmo. perfeito. Ah, algumas poucas apneias por hora é normal as pessoas fazerem. A partir de uma certa quantia, isso começa a gerar problemas para o organismo, uma Uhum, sobrecarga, uma espécie de sobrecarga para o organismo. A questão de prejudicar o pulmão, ela é mais indireta. As principais complicações da apneia do sono, mais comum seria um sono de qualidade ruim, que afeta a qualidade da vida da pessoa, e, por exemplo, levanta cansado. algumas profissões precisam de um cuidado especial nisso, digamos, um motorista de ônibus que leva 40 pessoas de um lado para outro, se ele está mal dormido, o reflexo dele é mais lento, ele corre risco de cochilar e bater o ônibus e matar muitas pessoas. Essas pessoas precisam ter um cuidado especial em relação à sonolência. Controladores de voo, pilotos de avião e companhia.
Mas as principais doenças, consequências da apneia do sono que preocupam a gente são problemas cardiovasculares. Pressão alta, arritmias cardíacas, infarto e derrame. Toda pessoa que tem apneia, e quanto mais apneia ela tem, maior a chance disso acontecer ao longo da vida, maior a chance dela ter essas complicações. São as que mais preocupam a gente. Fazer uma pergunta bem simples. Sofro com ronco, procura um pneumologista. Ou um pneumologista, ou as principais áreas que trabalham com apneia do sono, os pneumologistas, os otorrinos, os cardiologistas, são essas as principais áreas. Curioso, muito importante. Você vê? Uma pergunta bem importante. Essa pergunta é muito legal porque a gente teve um caso aqui em Luzerna e eu até acredito que essa pergunta veio por causa dessa questão, né? Deu um maior comentário aqui na cidade. A bronquiolite, muitas pessoas não tinham nem conhecimento que existia a bronquiolite, né? Ou era gripe, ou era então, já direto a pneumonia. Mas enfim, bronquiolite e pneumonia. Qual a diferença? Nós tivemos um caso aqui em Luzerna, doutor, de uma contaminação de uma criança, né? Acabou tendo a bronquiolite e acabou vindo a óbito. Eu acredito que isso tenha pesado muito e levantado o assunto aqui na cidade e por isso dessa pergunta, só para o pessoal compreender. Sim. Bronquiolite e pneumonia, a diferença. Então, a pneumonia é uma infecção pulmonar que Uhum. pode ser tanto por vírus quanto por bactérias. E a pneumonia acontece em qualquer idade, nos extremos acontecem mais frequentemente, em crianças pequenas, em idosos ou quem tem outras doenças, mas ela pode acontecer em qualquer idade, mesmo em pessoas saudáveis. Uhum. A bronquiolite em questão é uma infecção bem específica, provocado por um grupo pequeno de vírus. Entre eles entra o chamado vírus sincicial respiratório, que é um vírus que provoca uma irritação das vias aéreas, e isso provoca uma crise muito forte, muito semelhante a uma crise de asma. Tá? E ela é bem específica de crianças pequenas. A maioria das vezes, crianças na faixa dos 6 meses e abaixo de 1 ano. Uhum. Pode ocorrer em outras faixas? Pode, mas a maioria é na faixa dos 6 meses a 1 ano. Uhum. Tá? Mas a bronquiolite, ela é uma infecção grave. Podemos dizer que o que a gripe, infecção pelo vírus influenza, é para adultos, é uma infecção forte, a gente pode dizer que a bronquiolite também seria a versão para nenês, para crianças abaixo de 1 ano. Ela Uhum. costuma ser grave, a chance de precisar internar no hospital é grande, e aí a bronquiolite ela pode ter as suas complicações. Quem crianças com bronquiolite, elas podem fazer junto depois ou evoluir na sequência para uma pneumonia, por exemplo. Falando em pneumonia, deixa eu levantar agora, eu lembrei de um caso bem curioso que aconteceu essa semana aqui na cidade. Aí é o seguinte, até então é o que eu ouvi, né? Não é uma nota oficial, não é uma nota médica. Tivemos um óbito que surpreendeu aqui na nossa cidade essa semana, né? E foi do nada, a pessoa não apresentou nenhum sintoma, não fazia tratamento. E aí surgiu o comentário que ela teve uma pneumonia que é a pneumonia silenciosa. Existe isso? Uma pneumonia que não apresentou sinais? Pode. É bem pouco comum, Uhum. principalmente em pessoas Já era uma pessoa mais de saudáveis. idade, tá? Não, Uhum. aí a situação é mais comum. O que acontece? Parte dos sintomas que a gente apresenta durante uma infecção, eles não são causados pelo vírus ou pela bactéria. Parte dos Uhum. sintomas que as pessoas sentem, entre eles febre, é uma reação do nosso organismo para se defender. Isso é uma coisa boa, isso ajuda na nossa recuperação no Uhum. combate à infecção. Idosos, é muito comum eles já terem uma diminuição da imunidade. Uhum. Então, especificamente idosos, o que normalmente a gente espera numa pneumonia, febre, falta de ar, dor no peito, tosse, escarro, que a gente espera esses sintomas, um idoso pode fazer uma pneumonia e ficar só um pouco mais apático, um pouco mais sonolento, comer Uhum. um pouco menos,
sem chegar a ter isso vale tanto para pneumonia quanto para infecção urinária também, é bem Uhum. comum isso. Simplesmente não tem nenhum outro sintoma além de ficar mais apático, sonolento, menos apetite. Isso em idosos é bem comum. Em Uhum. pessoas jovens, adultos, jovens saudáveis, pode acontecer, mas é a exceção, é um percentual muito pequeno dos casos quando acontece. Obrigado, doutor. Vamos lá, tem mais perguntas chegando na nossa telinha aqui. Perguntas que a nossa população enviou, os nossos seguidores aí. Doutor, tosse, garganta inflamada repetidamente. Estatisticamente, as causas mais comuns são viroses, e é muito comum a gente pegar 3, 4 viroses por ano. Qual a vantagem da gente pegar 3, 4 viroses por ano? Eu crio 3, 4 anticorpos novos a mais. Então, digamos que tu fosse um astronauta e passasse 2 anos na estação espacial. Naqueles 2 anos, tu não ia pegar nenhuma virose. Em compensação, quando tu voltasse para a Terra, Uhum. provavelmente tu ia pegar mais viroses mais frequente do que as outras pessoas. A gente teve uma situação bem específica há pouco, que foi a questão do Covid. Para o isolamento do Covid, as pessoas se isolaram e com isso a gente ficou praticamente 2 anos com muito menos dessas infecções. Lado bom, não passamos pelas infecções. Lado ruim, 2 anos sem criar anticorpos. Então, esse período de saída do Covid, esses últimos 2 anos agora, era esperado e aconteceu das pessoas, tanto adultos quanto crianças, quanto idosos, passarem por viroses muito mais frequentes. Uhum. Tá? Além disso, a questão da garganta irritada, ela pode ser por doenças que afetem as vias aéreas superiores, rinite, sinusite, refluxo, ou a própria, às vezes, crises de asma, por causa da tosse, a garganta fica irritada também, mas geralmente se enquadra nessas duas situações. Ok, vamos lá. Agora o assunto é asma. Alguém escreveu asma, não perguntou a dúvida sobre asma, mas queria que o doutor comentasse um pouquinho então. Tá. Sobre os sintomas, tem tratamento, tem Então, cura? é, às vezes a palavra asma assusta. Às vezes, quando eu falo para Uhum. um paciente que ele tem asma, ele fica Você está assustado. com asma. A pessoa pensa que é algo terrível. E às vezes a pessoa até diz, eu achei que era só bronquite. Quando, na verdade, na mesma questão da nomenclatura de gripe ou não, asma é o nome oficial, é o nome que tem em livros de medicina para alergia do pulmão. É o que popularmente se chama de bronquite, bronquite alérgica, bronquite asmática. Tudo isso geralmente é asma. Tá? Tem algumas exceções de situações que pessoas podem fazer crises semelhantes à asma, mas elas são temporárias, elas não são prolongadas como na asma. Mas a Uhum. asma é a alergia do pulmão, que tem aquela asma muito leve, tem a intermediária e tem a asma muito grave. Exato. Mas a grande maioria dos casos a gente consegue controlar os sintomas e a pessoa ter uma vida boa. Tá? Outro detalhe das doenças alérgicas é que elas não têm cura. Então, o tratamento, principalmente rinite e asma, eles não costumam ser tratamentos de semanas e pronto, o resto da vida não preciso mais. Tá? Geralmente, tratamento de rinite e asma são tratamentos prolongados, porque toda vez que a pessoa ou tiver contato com o alérgeno que provoca a Uhum. crise ou interromper o tratamento, a tendência é Perfeito. voltar a ter crises. Uhum. Isso não quer dizer que ela está viciada no remédio. Simplesmente quer dizer que ela precisa do remédio para ficar bem. Uhum. É só isso. Certo, vamos lá. Agora, bronquite é a nossa próxima pergunta. Queria que o senhor comentasse um É, pouquinho. É é parecido, né? parecido. Na Aham. verdade, tem duas situações. Existe a bronquite dos livros de medicina, que seria uma inflamação dos brônquios, geralmente Uhum. provocada por alguma virose. Uhum. Tá? E existe a bronquite popular. A Uhum. bronquite, o termo popular, é asma. É asma também. Vamos lá. Opa, 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 opa. Agora o bicho começou a pegar.
agora vai mexer com o maior público que mandou perguntas para cá. Por isso que eu segurei para o final, porque a gente vai entrar numa linha de raciocínio aqui muito interessante. Atenção, senhores pais e senhoritas mães que a gente encontra aí na porta da creche. Olha a pergunta que eu recebi. Cidinho, pergunte ao doutor sobre a creche, questão de imunidade. E foi muito importante que caiu essa pergunta, porque na última consulta que o senhor fez para nós, o senhor explicou sobre essa questão do ciclo, aquela questão que a gente. Eu achei muito interessante que o senhor comparou para nós, a questão que as famílias, há um tempo atrás, elas eram maiores, tinham os irmãos, hoje as famílias são reduzidas. Essa questão da contaminação. Existe uma situação que é muito comum com crianças quando começam no colégio ou na creche, que em boa parte é consequência do formato da nossa sociedade atual. São famílias pequenas, é, as pessoas morando mais concentradas em cidades, os colégios são maiores do que antigamente. E Uhum. aí, assim, eu posso juntar duas coisas que eu já tinha comentado. Uma, a questão das viroses que a gente passa, e outra, a questão da duração dos vírus nos ambientes. Uma criança pequena, enquanto ela está em casa, ela geralmente tem contato com muito poucas pessoas. São os pais, Perfeito. avós, tios. E ainda mais se ela for filho único, ela vai ter menos contato ainda. Quando ela passa aí para o colégio ou para a creche, e isso independe de ir com 4 meses, com 1 ano, com 2 anos ou 3 anos, lá naquele colégio creche, ela tem contato com crianças que vieram de todos os lugares, tem o professor, tem o faxineiro, tem o copeiro, o dia do colégio, e aí ela passa a entrar em contato com uma série de viroses que ela não tinha imunidade. Cada virose que ela passa, ela sofre, apanha, mas 2 semanas depois ela cria um anticorpo. Até as crianças criarem um conjunto básico de anticorpos, elas sofrem muito, principalmente no primeiro ano de colégio ou creche, o segundo já é um pouco melhor, o terceiro costuma Vai embalar, acostumando. principalmente a partir do frio. Deixa eu só falar. Inclusive, pessoal, essa informação que o doutor está compartilhando é de um profissional, é de um pai de família que já teve filho na creche também. E o meu filho foi a mesma situação. Quando alguém procura o senhor passou na pele. Foi a mesma situação. O primeiro ano de colégio do meu filho foi muito ruim, foram muitas infecções, e isso acontece. O que acontecia então com aquelas famílias antigas? Os filhos mais velhos iam para o colégio, traziam algumas viroses para casa, e os filhos mais novos, eles passavam por essas viroses também, mas em vez de passar uma infecção uma por semana, cada 2 semanas, por meses seguidos, eles passavam uma por mês. Quando eles iam para o colégio, e a outra coisa que antigamente as pessoas iam para o colégio muitas vezes só a partir da primeira Era série mais tardio. ou só no final do pré, lá pelos 4 aos 6 anos, elas chegavam no colégio já com um arsenal de anticorpos. Então elas não tinham esse choque. Mas isso é uma questão do formato como a nossa sociedade se montou. Só eu queria Pode. fazer uma sugestão. Uma das coisas bem importantes nessa situação é a amamentação. Hum, muito importante. Crianças que mamam no peito, elas recebem anticorpos da mãe. Então, é, duas sugestões que eu faço para quem pode é manter a amamentação a, a, nos primeiros tempos de colégio, isso ajuda a diminuir as infecções. E a outra, claro, uma criança de 6 anos não vai estar mais mamando no peito, mas crianças pequenas, se puderem manter a amamentação nos primeiros meses de colégio, no primeiro inverno de colégio ou creche, isso ajuda a diminuir as infecções. E a outra, quem pode deixar para a criança começar na creche ou no colégio lá por setembro, outubro, ela vai começar naquele ambiente hostil diferente, numa época que as viroses são menores. Ela vai passar por viroses até o final do ano,
mas não tão concentradas, e para o começo do próximo ano ela já tem alguns anticorpos. Por isso que eu Isso fiz sinal. Eu ia perguntar para o senhor, já vai concluir já com a pergunta que eu ia fazer. Não é essa próxima, e acabou misturando. Teve uma pergunta ali que a gente recebeu, provavelmente de uma mãe. Ah, vou insistindo, né? Ficou doente, fica em casa, vai uma semana, volta, tiro completamente, vai o ano que vem. O senhor já cantou a pedra aí, então o final do ano ele é sempre mais ideal. O que que o senhor indica? calor. É que a pessoa vá indo e vá adquirindo essas Tudo viroses. depende da situação. Quem ah, não tem outra situação além de levar para o colégio, para a creche, não tem outra solução. Tem que levar, vai passar pelas infecções, mas não tem jeito. Tem gente que precisa voltar a trabalhar e a criança com 4 meses tem que ir para a creche. Uhum. E às vezes o quarto mês acaba caindo bem no inverno. Não tem jeito. Quem pode, se puder fazer esses ajustes, melhor. Tá? É que a pessoa sempre fica aquele peso, né? Ou às Será que eu tô fazendo vezes, certo? outra situação que eu lembrei é assim, é, o, o meu filho, ele tinha refluxo, com isso ele tinha baixo peso, a gente queria levar ele para o colégio primeiro com 1 ano de idade, só que eu sabia que ia ser ruim, ele foi para o colégio só com 2. Com 2, ele estava um pouco melhor do refluxo, tinha uma reservinha de peso, que eu sabia que daí se ele perdesse ainda estava mais ou menos. Com 2 ele foi. Foi um Uhum. ano ruim? Foi. Se ele tivesse ido com 1 ano, que ele ainda estava com baixo peso, ia ser pior ainda. Mas Uhum. eu pude fazer isso, eu pude segurar ele em casa. Tem pessoas que Perfeito. não Então, conseguem, tem que não trabalhar. podem. É aquele peso que a gente estava comentando agora há pouco, né? O que que eu faço? Será que eu mando ou não mando? Mas tem a necessidade, é necessário esse ciclo. Não tem como evitar também, né, Não tem doutor? como evitar. Uhum. Próxima pergunta. Muito boa essa pergunta. Tosse com secreção, mas sem febre. Qual o melhor tratamento? Aí também entra outra lenda popular, dos remédios para tosse. É, da mesma, e muitos remédios para tosse dão a impressão que funcionam. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está passando por uma virose e aquela virose é autolimitada. Sim. Se no meio do caminho eu tomo um determinado xarope, eu vou melhorar. E eu fico com a impressão que eu melhorei. Eu vou ter que fazer um fuxico, quer ver? E o doutor, a seguinte, a minha vizinha ali, ela utilizou um xarope que tem na farmácia lá do fulano lá, e daí tem mel, tem agrião, tem guaco, gengibre, todas essas... Esse xarope funciona, mais ou menos assim é o assunto, né? Isso. E aí, isso é uma das questões, assim. A outra questão é, a tosse não é o vilão da história. Tosse é um reflexo que nós temos. Por exemplo, digamos que eu tenha tosse por uma sinusite, que eu tenho muita secreção em vias aéreas superiores. Se eu não tivesse o reflexo de tosse, toda aquela secreção desceria pela garganta, cairia no pulmão e eu faria pneumonia cada vez. Então, a grande questão para as pessoas entenderem é que a ideia não é um remédio que pare a tosse. A grande questão é a gente descobrir qual a causa da tosse e tratar a causa específica que, consequentemente, a tosse vai reduzir. Olha só, eu ia até perguntar, o que é a tosse? Então, a tosse é um processo que está fazendo É uma defesa uma defesa e está eliminando. desconfortável, mas é uma defesa que a gente tem Necessária? necessária. A tosse é necessária, e se não existisse o reflexo de tosse, seria muito pior para nós. Só que Uhum, ela é muito desconfortável. Então, o uhum. foco não é parar a tosse. O foco Descobrir é do quê? descobrir a causa, tratando a causa. Consequentemente, Nossa, essa a tosse pergunta vai resolver. foi tão bacana essa pergunta que eu vou colocar lá na legenda de imediato. Essa pergunta foi muito curiosa. Coloca pra gente a próxima pergunta lá, Gigi. Agora vai ficando meio parecido as perguntas, né? Mas enfim, rinite tem tratamento eficaz? Algum alimento? Ah, olha aqui, ó. Algum alimento pode agravar essa alergia, a rinite? Pode ser. Diferente essa Bom, primeiro, pergunta, né? rinite tem tratamento eficaz? Tem. A gente tem primeira, segunda, terceira, quarta linha de tratamento para rinite. Uma das coisas importantes é isso na parte dos medicamentos, mas a parte dos medicamentos é metade do tratamento.
Uhum. A outra metade são os cuidados ambientais com as exposições com excesso de poeira, com excesso de mofo, com excesso de fumaça, Uhum. ambientes que não são limpos adequadamente, que tenham muitos ácaros e bactérias. Uhum. Então, o tratamento da rinite, na verdade, ele é uma combinação. 50% cuidados ambientais, 50% Ele medicamentos. acontece mais na região aqui do Rinite nariz. o nome é rinite porque é a inflamação do nariz provocado por uma reação alérgica. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa, já que a gente falou dessa região aqui. O pelo do nariz. Tem muita gente que vai lá e tira, daí tem o pessoal de mais idade que chega e fala, não tira o pelo porque o pelo ajuda. A questão dos pelos ali no O, nariz. o pelo Ele faz uma proteção mesmo? seria uma defesa, mas uma defesa para partículas muito grandes. O Uhum. nosso nariz ele tem um formato todo específico, ele tem curvas, voltas dentro, que é justamente para quando a mucosa é uma mucosa especial para aderir partículas, porque o nariz ele é um filtro para o ar que vai para o pulmão. Tá? Os pelos do nariz, partículas grandes podem ficar presas nos pelos, mas aí tem a questão estética também do Ficar com excesso de aqueles pelos. pelos. Eu volto e meio dou uma olhada. Será que não tá com os pelos fora? Ah, já que a gente tá no assunto de nariz. Lavagem nasal, principalmente para as crianças, a gente falou agora há pouco. O senhor indica. Quando tem excesso de secreção. E em Quando excesso, ele prejudica uma vez por dia, uma vez por semana? Como é que a gente faz? geralmente a lavagem ela é feita com soro fisiológico, então a grosso modo não teria contraindicação. A Uhum, única coisa, sim, tem a questão dos cuidados com o manejo do soro, porque uhum, o soro pode ter contaminação por bactérias e em vez de eu lavar o nariz, eu posso estar jogando bactérias para dentro do nariz e piorar. uhum. Mas a lavagem, ela só tem indicação e benefício quando eu tô com o meu nariz todo trancado, congestionado pelo excesso de secreção. Uhum. Se não é excesso de secreção, não adianta lavar. Vamos lá, olha que pergunta bacana. E é um caso aqui conhecido. Influenza traz bactéria. Pneumococo, é assim que fala, professor? Isso, Filho com pneumonia lobar. É lobar mesmo? é. Lobar é de Que uma das diferentes regiões. palavras. Que é o termo médico, é uma pneumonia que ocupa uma das porções do pulmão, E é um da lobo influenza, é isso? pulmonar. Pode ou não. Assim, a influenza é a gripe, que é uma infecção viral. Uhum. Vamos voltar um século atrás. 1918, acho que 18, 19 foi o ano que a gente teve a gripe espanhola, que foi um vírus extremamente transmissível, numa época em que o transporte de pessoas e mercadorias era ou por navio ou por trem, não se tinha toda essa circulação de pessoas e mercadorias, e mesmo assim ela conseguiu se espalhar no mundo inteiro. E muita gente morreu em consequência. Morreu em consequência, mas não diretamente da gripe. Porque a gripe ela é autolimitada. Ela é Uhum. bem agressiva, mas ela é Uhum. autolimitada. Toda infecção viral que eu passo, no nosso corpo a gente é cheio de bactérias que estão vivendo ali tranquilamente, quietinhas no lugar delas, sem provocar infecções. Isso no Uhum. nariz, na garganta, no esôfago, na pele. Eu tenho bactérias em boa parte do nosso corpo, que elas estão quietinhas ali, sem provocar infecção. Quando eu passo por uma virose, alguns mecanismos de defesa do meu organismo se quebram e algumas bactérias podem provocar infecção. Então, é muito comum, 7, 10 dias depois de uma infecção viral, eu passar por uma infecção bacteriana. Uhum. Otite, amidalite, sinusite, pneumonia. É Uhum. muito comum isso. Geralmente é uma semana depois. Ok. Para virose, o antibiótico não faz cócegas. Se chega a fazer uma infecção por bactérias, aí é que entra a situação de precisar de um antibiótico. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta aqui que é bem importante, vai casar lá com aquele assunto que a gente trouxe há uns minutos atrás. Existe alguma coisa, algum medicamento, então, né, ou algo natural, para a imunidade dos pulmões do meu filho? Ele está sempre pegando gripe.
Parecido com aquela pergunta que a gente... Então, mas aí, ó, a gente entra no termo gripe. Primeiro, gripe é uma infecção muito forte. Gripe Uhum. é uma infecção que eu faço poucas vezes. Se eu fizer gripe uma vez por ano, é uma vez, eu não faço todo mês Uhum. gripe. Então, na verdade, o que provavelmente essa criança tem não é gripe. Alguma delas talvez até foi. Se for gripe, especificamente, tem, primeiro, vacina. A partir dos 6 meses de idade, está liberado a vacina para todas as pessoas no posto de saúde. Qualquer pessoa Vamos pode misturar a fazer. pergunta? Pode, Vamos deixa eu misturar. só voltar um Ah, tu pouquinho quer ali. concluir ali? Tá, É, beleza. ah, em relação à imunidade, é aquele equilíbrio que eu conversei. Uhum. Alimentação boa, sono bom, estresse controlado, fazer exercício, Tudo isso é tá? imunidade. Isso é imunidade. E a outra questão é limpeza de ambientes. Por exemplo, o ideal é que no inverno a gente deixa todas as salas fechadas, mas o ideal é que pelo menos num período do dia eu abra a janela e a porta e deixe passar Ventile. ar para trocar, para ventilar o ar, que se tem um vírus ali dentro ele vai diluir ou vai embora, tá? E aí, em alguns locais específicos, limpeza de superfícies com álcool ou com algum outro produto. Mas em relação a essa questão, seria isso. Isso vale tanto para gripe, influenza, quanto para as outras viroses. Ok. Eu achei que ele ia cantar a pedra, mas eu vou. Daqui a pouquinho eu volto nessa pergunta da vacina. A gente recebeu um raio-x, pode colocar, Gigi, e já pode passar também, que é um caso muito particular, né? Para o doutor avaliar aqui. Mas enfim, só para mostrar que a gente mostrou. Mas como o doutor falou, essa questão de avaliação de um raio-x, ele é bem É, complexo, né, doutor? então, Uhum. avaliar um raio-x, na verdade, seria como fazer um laudo de um raio-x. Só ver um raio-x, isso não me diz que muitas vezes que a pessoa tem, porque para dizer, dar uma conclusão, dizer o que a pessoa Tem um tem, porquê. é montar um quebra-cabeça, é juntar as queixas que a pessoa tem, é juntar os exames que a pessoa, as alterações dos exames e a maneira com que reage ao tratamento. Então, só o raio-x fica difícil de ajudar nesse caso. Chegamos à grande pergunta, doutor. O senhor não pode fugir. Aguardado. E eu tenho certeza que é um enxame de gente que chama ou quando encontra o doutor e essa pergunta sempre sai. Inclusive, eu deixei ela por último aqui. Vacinas pneumo, SUS ou privada? E agora, A gente doutor? pode entrar na questão da vacina para pneumonia, como pode entrar na questão da vacina para gripe. Vamos falar de vacinas em geral, né? Vamos começar pela da gripe. Hum? Tá? A vacina que é fornecida pelo posto de saúde, ela é chamada trivalente. E a vacina que é fornecida, que é vendida pelas clínicas de vacina é a tetravalente. Existe uma pequena diferença de cobertura para cepas do vírus influenza, mas a diferença entre a trivalente e a tetravalente, essa cepa a mais que a vacina das clínicas cobre, ela é responsável, agora não me lembro de certeza, mas em torno de 2, no máximo 3% de todas as gripes. Então, é um percentual muito pequeno. Tá? O que vai fazer a diferença é quanto mais pessoas se vacinarem. Por quê? Se eu me vacino, eu me protejo e eu protejo os outros. Tanto que, assim, infecção pelo vírus influenza, gripe, ela sempre foi muito característica. A partir do começo de maio, com o frio, até setembro. Até alguns anos atrás, não, outubro a abril, não existia gripe. Só que nos últimos anos, a percentual das pessoas que se vacinaram para a gripe reduziu. E aí, uma das coisas que tem chamado a atenção nesses últimos 2 anos para cá, a gente tem tido infecção gripe, influenza, qualquer mês do ano, mesmo nos meses quentes, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Tá? Isso é pela baixa cobertura da vacina, pela situação de que quem se vacina se protege e protege o outro. Tá? Resumindo, então, não tem vacina ruim. A única diferença é que as pessoas precisam se imunizar Exatamente. mais. Outra, reações das vacinas. É muito comum vacina ter reação.
O mais comum é dor no local da aplicação. Ano passado, quando eu fiz a vacina da gripe, eu fiz febre durante a noite. Só que as reações das vacinas, as reações comuns e frequentes, elas são quase um reloginho. Elas são específicas das primeiras 24 horas. É muito comum as pessoas falarem: eu fiz a vacina e uma semana depois eu comecei a ficar ruim. Não é da vacina. A reação comum, existem reações tardias, mas que são raras, felizmente, mas as reações frequentes da vacina são nas primeiras 24 horas. Tá? Perfeito. E a ideia da vacina da gripe é que todas as pessoas façam. Tá? Tanto que, ano passado, como a gente teve uma epidemia de gripe, foi o que antes o governo fornecia até os 6 anos, acima dos 60 anos, gestantes e pessoas com doenças. Tanto ano passado quanto esse ano, o governo liberou a vacina da gripe para todas as pessoas. A partir dos 6 meses em diante, pode se vacinar no posto. Tá? Independente da pessoa fazer a vacina no posto ou Ou em particular. clínica, o importante é vacinar. Em relação à vacina da pneumonia, antes tu comentou sobre o pneumococo. Por que o nome dessa bactéria é pneumococo? Porque ela é a bactéria que mais causa pneumonia. De cada 100 casos de pneumonia, ela causa 40, 50% desses casos. Tá? Então, tanto que o nome virou pneumococo. As vacinas que existem chamadas vacinas para pneumonia, elas são específicas pro pneumococo. Elas não protegem contra aquele saco de gato que são dezenas de vírus e bactérias que provocam os outros 50% das vacinas. Existem variações, existem vacinas, na verdade devem existir pelo menos 5, 6 vacinas para pneumonia, estão saindo vacinas novas. Existem algumas específicas para crianças, que é a Pneumo 7 e Pneumo 10. E existem as para adulto, as mais conhecidas tem a Pneumo 23 e tem a Pneumo 13. A Pneumo 23 é uma vacina mais antiga, é uma vacina que precisa ser feito reforço, normalmente tem que fazer um reforço depois de 5 anos. A vacina mais nova, que é a Pneumo 13, que a gente tem disponível aqui, ela é uma tecnologia mais moderna, que o efeito se mantém para o resto da vida, ela é Olha só. dose única. É dose única para toda a Dose vida. única. Essa vacina Pneumo 13, ela até é fornecida pelo governo para doenças mais graves, para a maioria dos casos, o fornecido pelo governo é a Pneumo 23, tá? E nas clínicas particulares tem as duas, tem a Pneumo 13 e tem a Pneumo 23. Olha só. Mas elas são eficazes, mas não são vacinas que todo mundo precisa fazer. Geralmente são pessoas com qualquer diminuição da imunidade, aí ou idosos, vale a pena fazer. Abrindo outro parênteses. Por mais que ela é a vacina, elas são as vacinas para pneumonia, estatisticamente, a chance de eu ter pneumonia, ela diminui mais com vacina da gripe e com vacina do Covid do que com vacina da pneumonia. Ou seja, Por a quê? simples também. A vacina da pneumonia cobre o pneumococo, não aquele outro grupo. E antes eu comentei que uma das complicações mais comuns de infecções virais são infecções bacterianas, pneumonia. Então, isso é para todas as pessoas. Vacina de gripe e Covid é para todo mundo. Isso diminui mais a chance de ter pneumonia do que a própria vacina da pneumonia. Por isso que a vacina da pneumonia não é para todo mundo. Da gripe, do Covid, sim. Foi muito, muito esclarecedor, doutor. Poxa vida, quero te agradecer do fundo do coração a tua disponibilidade. Vim aqui em 1 hora praticamente, né? Quanto conhecimento, a gente tirou muitas dúvidas. Falamos de assuntos importantíssimos. Doutor, e anota aí para o café do ponto do café. Agora ele vai comer o salgadinho. Que nota o senhor dá? O senhor que é médico, Nota pneumologista. 10. Nota 10. Então, um beijo, Mari e Joyce, para as meninas aí do ponto do café. Obrigado por esse cafezinho. Agora o doutor vai experimentar aqui o salgado. Quero agradecer o Gigi, fez a parte técnica.
todas as perguntas, você que vai compartilhar esse vídeo. Esse vídeo vai estar disponível no nosso Instagram de uma forma mais curta. Você pode assistir ele por completo no meu Facebook, Cidinho Divulgações, e também no canal do YouTube. Lembrando que na quinta-feira o nosso convidado é muito, muito especial e um assunto muito legal que vai orgulhar muito Luzerna. A gente vai conversar com o Thiago Dallalana, da Medal. Já ouviu falar da Medal, doutor? Aqui de Luzerna, Já vi. uma empresa gigante. E vocês vão ficar surpreendidos com o que a Medal está exportando de Luzerna para todo o planeta. É muito, muito legal. E o Thiago, que a gente falando, né, vem todo esse processo familiar, ele já é filho, então teve toda essa sucessão. É muito curioso o bate-papo que a gente vai ter quinta-feira, 8 horas da noite. Hoje foi um podcast muito especial, de tão importante que é o tema, doutor. A gente antecipou para terça-feira. Então, não sei como é que está o tempo hoje. Estamos gravando num sábado maravilhoso aqui na Incubadora Tecnológica de Luzerna. O doutor elogiou muito o espaço aqui da incubadora. É agradável aqui demais, né, doutor? É muito Então, bonito aqui. quero te agradecer pelo teu atendimento, pela tua disposição, da maneira que você atende, né? Todos esses feedbacks representam o atendimento que você tem com a nossa família também. Muito obrigado, um abraço para sua esposa, para todos os filhos, a toda a equipe. E a gente se encontra em breve, né, doutor? Conversamos em breve. Um abraço. Que legal, gente, né? Dúvidas? O contato do Dr. Rig também, do consultório dele, está na legenda. Enfim, você pode tirar todas essas dúvidas. O doutor é muito acessível, muito atencioso e não é à toa que é um dos médicos referência nessa área aqui para toda a nossa região. Conversamos com o Adriano Rigger, pneumologista, e esqueci de perguntar, Rig, de que gente que tu é? A família ela é predominantemente do Rio Grande do Sul. É gaúcho, tchê? Existia o senhor Erwin Rigger, que era pastor da IELB, da Igreja do Santíssima. Do Santíssimo. Isso, mas quando eu me mudei para cá, ele já tinha falecido. Mas a princípio, assim, provavelmente seja parente, porque Rigger é uma família pequena, mas distante. Ninguém da família sabia que tinha Rigger por aqui. Eu sou Olha aí. É estrangeiro do Rio Grande. estrangeiro. Esse foi o nosso podcast número 3. Gente, obrigado por compartilhar e comentar. Tá o maior comentário. Muito obrigado, gente. Beijo pra todo mundo. Dá tchau lá, doutor. Tchau, pessoal.